Estamos de volta a mais um vídeo, Guilherme do meu lado, eu aqui, Hamilton. Vocês notaram que a gente está com a mesma roupa todo vídeo, né? É um dia só que a gente vem, grava e fica... Só muda o lado para A parecer. gente muda o lado para parecer que é outro, mas é tudo a mesma roupa porque é o mesmo dia. A gente tem mais de uma camiseta em casa, fiquem tranquilos. O assunto desse vídeo é bem legal, é bem atual e eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar um pouquinho de testes genéticos e a aplicação desses testes na nutrição, na medicina em geral. Acho que é um assunto bastante interessante. Vou começar perguntando para o Gui o que são exatamente esses testes, o que eles avaliam, e a gente evolui a conversa a partir do que você me contar. Vamos lá. Bom, tem diferentes tipos de testes genéticos, né? Essa história começou há muito tempo atrás com a medicina genética, a genética médica, dentro do ambiente de aconselhamento genético, porque existem doenças que sabidamente são causadas por alterações genéticas. Sim. E, portanto, esses testes eles têm poder de fazer diagnóstico ou eles têm um poder preditivo muito grande. A grande vantagem do teste genético é que ele é o marcador mais precoce que a gente pode ter sobre uma manifestação clínica. Uma manifestação qualquer, um fenótipo qualquer, uma característica qualquer. Exato. Então, acho que daí já gera um interesse muito grande nesses testes, porque eles abrem a oportunidade de descobrir ou de prever o que vai acontecer no futuro de uma pessoa antes dessa característica se manifestar. Mas aí você tem um ponto muito interessante, que são duas coisas distintas que você falou para nós. Um deles, que é a sua capacidade diagnóstica, e a outra, que é a sua capacidade preditiva. Notem que são adjetivos aqui bastante distintos, né? Um deles, você está detectando uma alteração genética que é determinante para uma doença em particular, ou para uma condição em particular, para um fenótipo em particular. E a outra é essa capacidade de predizer a chance do sujeito desenvolver esse fenótipo ou essa doença em si. Como é que isso se manifesta, como é que isso se traduz, ou como é que isso influencia a prática clínica, principalmente quando a gente fala aqui do profissional de nutrição, que é mais da nossa área? Bom, Se, de alguma forma, como isso poderia influenciar? a capacidade preditiva de um teste genético vai depender do quanto que aquele gene ou aquele conjunto de genes influenciam na característica, no fenótipo que estamos tentando relacionar. Então, deixa eu te dar mais munição. Vamos falar de obesidade, que é uma coisa muito prevalente e muito óbvia quando se fala em teste genético, né? É alvo desses testes genéticos que têm sido vendidos para a nutrição. O que eles vão dar de informação e o que essa informação vai ou não impactar prática clínica, conduta clínica. Hoje em dia a gente tem aí vários testes de painéis de obesidade, que eles falam hoje em dia. Tem também os painéis de exercício físico, de esporte, de tipo de treinamento, etc, etc. Esses testes, eles partem da premissa de que aqueles genes que estão sendo investigados, aqueles polimorfismos genéticos que estão sendo investigados, têm capacidade de predizer como que a pessoa é ou como que a pessoa vai responder a um determinado tipo de intervenção, a uma dieta, a um ambiente, se ela tem maior tendência de se tornar obesa, ou se ela tem maior propensão a desenvolver força, massa muscular. Então essa é a premissa básica do teste. Sim. O grande problema desses testes em específico é que eles têm uma capacidade preditiva muito baixa, porque eles estão tentando prever características, fenótipos que são multifatoriais. Portanto, não é apenas a genética que influencia neles e que nem só aquele gene que foi... Exato. Então, é multifatorial e poligênico. Isso. Então, você imagina que são vários fatores, os genéticos são apenas um desses fatores, e dentro dos fatores genéticos, você tem ali centenas, se não milhares de genes que contribuem. Multifatorial e poligênico. Aí você seleciona ali 30, sei lá, 40, 50 polimorfismos, e você não sabe qual que é o peso que aquele conjunto de genes, de polimorfismos, tem sobre aquilo que está sendo, que a gente tenta predizer. Geralmente, o peso é ínfimo, e eu digo por experiência própria, porque a gente faz alguns estudos com genética no laboratório. Sim. Inclusive, hoje eu estava analisando os dados de um estudo que a gente realizou, em que a gente está tentando estabelecer modelos
poligênicos, com vários genes, para ver as respostas de ganho de força e de hipertrofia a um programa de treino de força. A gente pegou o melhor conhecimento que a gente tinha na literatura, pegamos os genes que teoricamente são os que mais influenciam, juntamos todos e estamos testando mais de 4.000 combinações diferentes, com pesos diferentes, para ver que modelo poligênico que consegue predizer, por exemplo, o ganho de hipertrofia. Sabe qual o percentual que a gente consegue explicar da variabilidade? Baixíssimo. Menos de 20%. Baixíssimo. E aí uma outra questão é o que o clínico faz com essa informação? O que isso mudaria em termos de conduta? Acho que isso é importante, né? Vamos pensar, vamos voltar para a obesidade, porque é também algo recorrente. Vamos pensar também nesses fatores poligênicos e multifatoriais. Você tem um ambiente aí com um peso muito grande sobre essas respostas, né? Sobre mesmo um sujeito que tem um painel genético, vamos colocar entre aspas, desfavorável, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento da obesidade, talvez o maior peso aqui seja o ambiente para a manifestação desse fenótipo do que a própria genética em si. E com isso em mente, que diabos a conduta clínica mudaria em função da detecção ou da avaliação desse painel genético? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Na verdade, eu acho que cabe ao clínico refletir sobre isso antes de pedir um teste. Porque, na minha visão, não faz nenhum sentido você pedir qualquer tipo de teste, qualquer tipo de exame, se aquele resultado não vai impactar a sua conduta. Impactar ou direcionar a sua conduta. Né? Imagina você pedindo um exame lá com 30, 40 polimorfismos e aí? Então eu descobri que o sujeito tem um pouco mais de tendência à obesidade. Mas ele não é obeso hoje. Mas ele não é obeso hoje. O que você faz então? Vamos fazer dieta restritiva? E se o sujeito tiver sobrepeso ou obesidade, qual é a conduta? Não é a mesma? Ora! Então aí no caso, se ele já tem sobrepeso ou obesidade, então você não precisaria fazer o teste genético. Exato. Porque você já tem o diagnóstico. Mas certamente há casos em que o teste pode te dar algum norte interessante também para a conduta, né? Não é que ele é absolutamente inútil. Nós estamos citando aqui um exemplo em que isso talvez não seja tão relevante para a conduta clínica. A Desiree lembrava aqui antes da gente começar a gravar, por exemplo, um teste que aponta uma deficiência na metabolização do ácido fólico. Pode ser algo interessante para mulheres gestantes ou para mulheres que pretendem engravidar e tal. E obviamente que aí você consegue direcionar a conduta de uma forma melhor a partir de um teste similar. Dentro da nutrição esportiva tem o exemplo da cafeína. Da cafeína que é e a velocidade de metabolização. Que acho que é um exemplo que ilustra bem quando que um teste genético pode ser útil. Se bem que ainda falta um pouquinho de substância nessa evidência. Mas conceitualmente tá acho que dá para ilustra bem o que a gente está querendo dizer. Fala um pouquinho disso aí para o pessoal entender do que a gente está falando. É basicamente um polimorfismo que afeta a capacidade da pessoa de metabolizar a cafeína mais rápido ou mais lentamente. E aí, curiosamente, aqueles que metabolizam mais rápido, eles respondem mais à cafeína, porque os metabólitos da cafeína são mais ativos do que a própria cafeína. Como é que chama? As xantinas lá, metilxantina. Então, a pessoa que tem as enzimas ali mais ativas produz mais rapidamente esses metabólitos da cafeína e, portanto, os efeitos são maiores. Se os efeitos são maiores, você pode usar uma dose menor. Ou essa pessoa ele pode ser mais sensível à suplementação. Vai responder melhor, ou pode ser mais sensível a uma dose maior. Então, você consegue fazer uma conduta mais individualizada. Percebam, você consegue direcionar a sua conduta com base nesses testes. Embora ainda falta um pouquinho de evidência para pôr. Sem dúvida nenhuma. Mas a lógica é essa. Lembrando que a gente está falando de uma área que ainda está na sua infância, Exato. né? Tem 15 anos. Eu acho que é por isso mesmo que isso gera um certo desconforto, uma certa polêmica, porque as pessoas vendem já como uma solução, né? Então tem empresas aí dedicadas a vender esses testes, como isso, e abordando nutricionistas e profissionais da saúde com o discurso de que isso modula a conduta de uma forma muito clara e o que não é verdade, porque a gente está discutindo somente para essas condições, que a maioria delas, né, que são dependentes de múltiplos fatores e não de um gene em particular. Né? Tem outro exemplo bacana da medicina esportiva, que é a predição da chance da pessoa se lesionar em atividades esportivas.
E aí eu não lembro exatamente qual que é o link fisiológico, mas tem alguma coisa a ver com o tipo de colágeno que faz com que o tecido conectivo, não é conectivo que fala em português, é o tecido conjuntivo. A gente fala conectivo também. Mas é errado, certo? Conjuntivo. Não sabia, aprendendo. Conectivo é em inglês, é o... Eu falei conectivo já várias vezes. É ambicismo. O tecido conjuntivo, ele seria mais susceptível a rupturas, a lesões. Então você poderia, por exemplo, identificar o risco de uma pessoa se lesionar durante uma prática esportiva. Então tem um potencial interessante de aplicação, mas a gente tem que pensar que esse potencial de aplicação é tão grande quanto a capacidade preditiva daquele painel. Exato. Sempre que um painel envolve muitos genes, desconfie da capacidade preditiva dele. Tende a ser menor. É o caso da obesidade e é o caso daqueles painéis que tentam identificar se a pessoa é mais propensa para atividades de endurance, de força. E você trabalhou um pouco com isso já, né? Os genes do ACTN3, da ECA. Legal. Eles não têm capacidade preditiva, o ACTN3, por exemplo, que é o que mais fortemente se associa com fenótipos de desempenho, isoladamente, né, na melhor das estimativas, é 2% a influência dele. Nossa. Não é nada. Ninguém vai virar medalhista porque expressou esse gene. Exatamente. Você não expressá-lo pode fazer com que você tenha dificuldades de virar medalhista. Mas expressá-los não garante que você vai ganhar medalha alguma. Nem Exatamente. no colégio. Exatamente. E aí tem um último ponto aqui, antes que eu esqueça, sobre... a gente está falando de polimorfismos comuns. Né? Aí você fala assim, tem pessoas que talvez tenham uma propensão maior para se tornar obesos com base nesses painéis. E aí tem um fenômeno muito interessante que as pessoas não se dão conta, que é a similaridade dos perfis poligênicos. Por mais que a gente intuitivamente ou conceitualmente seja plausível, seja intuitivo a gente achar que fulano tem mais propensão para obesidade, ciclano tem menos, e eu acho que isso é uma premissa válida, é diferente de você rodar um teste genético e com base num perfil poligênico você dizer esse cara tem mais propensão, esse cara tem menos, porque esses testes eles são incompletos. Sim. E eles representam uma fração muito pequena do que é o fenômeno, porque a gente não conhece o fenômeno inteiro ainda. Exato. Então o que a gente observa? Que se a gente pegar, por exemplo, a combinação de 30 polimorfismos comuns, que a frequência na população seja de 20%, que é bastante alta, 10%, que seja 5%. Qual que é a chance de você encontrar alguém, pega uma pessoa aleatória da população, que tenha um polimorfismo que a frequência é 20% da população? 20%. Claro. A chance de 20%. Então, quando você fala em combinações... 2 polimorfismos. Aí é 20% vezes 20%, que dá 4%. 3 polimorfismos, 0,08%. Quanto mais polimorfismos você coloca nessa sua conta, menor é a chance de você encontrar alguém que tenha o perfil poligênico perfeito para ser obeso, por exemplo. O que isso significa? Quando você pega uma população como um todo, toda a população, o perfil poligênico dela vai estar comprimido no percentil 50, na metade. Sim. Você não vai encontrar casos de pessoas que têm um super perfil para obesidade, e nem pessoas que têm um super perfil para magreza. Portanto, nem do ponto de vista populacional, isso tem capacidade preditiva muito boa. Tem uns estudos do pessoal de Harvard que genotiparam assim, fizeram esse score para populações enormes, e eles separaram a intercis, né? Que eles classificaram intercis por número de manifestação por score de genotipagem. Por score, tá. Então aqueles que pelo perfil genético seriam mais propensos à obesidade e menos. Quando você olha para os tercis mais distantes um do outro, a diferença é tipo de 2 pontos. Nossa. De 0 a 100. Sim. E isso mostra muito claramente que é achatado. Você precisa de uma população muito grande e um score muito pequeno vai te diferenciar. Individualmente, na clínica, você pegar alguém com score de 50, 51, não vai te dizer absolutamente nada. Então, na clínica, os clínicos já têm muitas ferramentas. Muitas outras ferramentas à disposição. Por além dessa. Tem um fator importante, né, na clínica. Por que hoje em dia está tão na moda, né? Vocês falaram de como as empresas abordam, né? Abordam e também
paga lucram. um percentual para... Fala um percentual para que você prescreva? Paga Fala um o pouquinho pessoal. disso para nós. Existem várias, assim como algumas, né, é bem antiético, obviamente isso, mas assim como tem farmácia de manipulação, hoje em dia até para prescrição de exames, tem para painéis genéticos, tem também para exames de microbiota, no qual eles pegam um valor. Outro dia eu recebi uma proposta que para cada teste que eu prescrevesse na minha clínica, eu ia ganhar R$400 por teste. E quanto eles cobram o teste? Você tem ideia? 5 mil. 5 mil? Mas eu sei que eu ia falar uns 3, que depende do painel, né, do quão completo você quer. Mas é isso, tem muito profissional da área de saúde que... Então, além de um desconhecimento, você está dizendo que tem um interesse econômico muito forte por trás disso. E antiético, né? Claro. Eu não ouvi o que eu ouvi? Falamos bastante de teste genético, acho que deu para entender que não é o... Quer falar? Fala. Não, você é determinista. Faltou. A gente falou no começo. Não é porque o percentual é muito pequeno, No né? ambiente, agora vocês estão falando de genética? Não falamos do ambiente? Se quiser falar do ambiente, pode falar da... Não, outra coisa que eu acho interessante falar isso, a questão do determinismo, mas como o ambiente, no final, é um fator muito mais Falando importante. disso, falando, mas é legal, dá para reforçar. É isso mesmo, quando você pega esses perfis poligênicos e tal, por mais que o sujeito os manifeste, foi assim que a gente colocou em algum momento da conversa, manifeste o perfil, não quer dizer que o sujeito vai manifestar o fenótipo. O ambiente parece ser extremamente determinante para essa manifestação do fenótipo em si. Então, não é uma sentença o sujeito ter esse painel genético, entre aspas, desfavorável, foi assim que eu coloquei, né? Desfavorável para o desenvolvimento de obesidade, não quer dizer que ele vá, de fato, desenvolver um quadro de obesidade. Isso parece estar muito mais ligado ao ambiente em si do que só ao aspecto genético. Justamente porque é multifatorial. Exato. Você tem fatores ambientais extragenéticos que são muito mais... tem muito mais peso. Exato. É isso. Testes genéticos 101. Fechou. Já que a gente volta com outra roupa na próxima vez? Vamos tentar? Pelo menos em outro... troca agora, pode... Tá bom. Troca. Até a próxima. Valeu. Aguentou a bateria aí? A gente tá quase chorando aqui, que deu de aviso.